Vamos lá, gente. A pergunta do nosso ouvinte é: ser uma nova criatura é não ter vontade de pecar? Essa é a pergunta dela. E aí, eu emendo a pergunta dela, porque muitos cristãos vivem e acreditam no dilema da carne versus o espírito versus a carne. Não, porque eu tenho uma luta muito grande aqui dentro de mim, essa guerra civil, o espírito versus a carne e tal. E, poxa, e é Paulo em Romanos 7, que aquilo que ele quer fazer, ele não faz e tal. Então, poxa, é muito difícil. E às vezes, né, por essa leitura que tem, dessa guerra entre carne e espírito, aceitam a derrota, né? Aceitam a derrota. E é isso. Então, acho que a gente consegue discutir a vontade de pecar, e não só a vontade de pecar, né? A resposta da pergunta dela tá na vida, né? Se tem uma doutrina bíblica empírica, é a hamartiologia, é a doutrina do pecado. Então, a pergunta dela é se tem vontade de pecar e como é que eu faço com esse sentimento? E eu peco. Não só tenho vontade de pecar, como eu peco. Mas aí, eu peco mesmo porque a carne é fraca? Eu peco mesmo porque eu tô nessa luta do espírito contra a carne? Como é que eu faço? O que eu faço? Me ajuda, Cacau. Pois é, né? Primeiro, vamos já dizer que o texto específico que fala da nova criatura, que é o 2 Coríntios 5, 17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Texto, inclusive, que é, de certa forma, a divisa da minha igreja, sabia disso? Igreja Batista Vida Nova. Sério? Antigamente, todos os nossos documentos vinham com esse versículo. Aí depois a gente mudou o logo, a gente tá com um papel diferente, né? Que é o que eu entendi divisa, mas não é divisa. O que você falou? Divisa. Foi divisa que eu falei mesmo. Mas não sei se é também esse nome. Mas a gente usava esse texto. Isso vem de antes de mim, inclusive. E não significa... que esse texto nada tá falando sobre continuar pecando ou não pecar, tá bom? Isso aqui não tá falando sobre isso, tá? Nesse texto aqui. Não é esse o assunto, tá bom? O que é essa nova criatura, né? É que agora você vive a vida segundo Cristo, né? Segundo o Espírito que nos foi dado. Isso, né? Você diz lá no versículo 15, né? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso porque Paulo conecta a doutrina da santidade com a da ressurreição o tempo todo, tá bom? Então a nossa santificação é um processo de ser tomado pela vida do Cristo Jesus ressurreto. O tempo todo assim, a gente esquece um pouco isso, né? A gente às vezes acha que a nossa santificação ela é um processo de, sei lá, só responder à graça, né? A graça veio, então agora eu vou responder. Não, para Paulo, a gente não permanece nos nossos pecados, ele fala em 1 Coríntios 15, né? Porque Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. Então a gente só tem uma vida que vence o pecado porque Cristo venceu a morte e o pecado. Exato. Então a nossa santidade é Cristo vivendo em nós e vivendo através de nós. Então é esse o processo. E é disso que ele está falando aqui de certa forma. Isso é essa nova criatura, tá? Não, mas então não significa que você vai nunca mais pecar. Esse texto. Mas alguém pode dizer, e os outros textos? Né? E outros textos? Bom, vamos lembrar que a maior parte das cartas que Paulo escreve, ele escreve para igrejas que estão com problema. Vários problemas. Então, assim, né? Se fosse para ele falar em algum momento que ser cristão era nunca mais pecar, ele nunca escreveu para nenhum cristão, porque todas essas igrejas estavam problemáticas. Talvez a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja ali não tinha um problema de pecado, ela tinha um problema de... Ela até tem um problema de pecado. No final da carta ele até fala alguma coisa, mas o problema maior, na verdade, deles era a incompreensão, né? Eles tinham uma dificuldade na compreensão da doutrina da volta de Cristo, né? Então, ignorância, né? Exato. Mas, pô, e uma vadiagem escreve... e uma vadiagem que aproveitou também, que né? Que é mais no segundo, né? Que ele fala, se alguém não trabalhar, não come, Exato. né? Na minha cabeça é a segunda. É a segunda, ou é a primeira, capítulo 3. Agora eu não sei. É 2 Coríntios 3, eu acho. É o 1 Coríntios 4, onde ele vai aplicar as questões 1 Coríntios ou Tessalonicenses? Tessalonicenses, desculpa. 2 Tessalonicenses 3 é quando ele fala disso aí. E é onde ele diz, se alguém não receber essa palavra, não se associe com ele, não coma, mas trate-o como irmão, que eu acho maravilhoso esse texto.
Bom, mas voltando aqui. Então, tirando isso, cara, os coríntios estavam com problema, os gálatas ele chama de anátema, né? Mas, né, os efésios estavam com problema, mas ele diz também, olha, quem roubava não roube mais. Né? Eles cheios de problemas. Os colossenses estavam com heresia lá no meio, né? Os filipenses tinha briga lá entre as irmãs. Então, assim, tudo tem problema ali. Em nenhum desses momentos ele fala, ei, vocês não são crentes, não. Né? Isso aí quem fala é um outro escritor, não é Paulo. Então, não é crente, gente. Você não é crente, não. Então, gente, não é por aí. Nenhuma, sabe, essa doutrina, né, ela não é uma doutrina bíblica de que as pessoas, quando elas se convertem, elas não pecam nunca mais, né? Aí algumas pessoas usam 1 João, né? Que não é o João do feijão. Isso, é o João do apóstolo. É o João presbítero que ele chama. Ele se chama de presbítero, né? Na segunda carta, né? O que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. O discípulo que Jesus amava. Exato. O cara do Apocalipse. Ô, João, se tu soubesse o que estão fazendo com o teu livro. Coitado. Vai dar tudo certo. O livro dele tá dizendo isso. Vai dar tudo certo. Foca no João. O que o João tá dizendo? Meu Deus. Ele diz lá, né? Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6, né? Ao 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Parece muito simples, né? Se você anda nas trevas, já era. Se você é filho mesmo, você anda na luz, né? Mas isso não significa nunca pecar, né? Nunca pecar. Inclusive, ele continua no versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entendeu? Então, minha gente, a gente tem essa certeza, tá? De que o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós podemos levar. E ele só podemos levar os nossos pecados porque nós temos esses pecados, não é? Então, não tem como você vir por esse caminho, né? De que a nova criatura nunca mais peca ou nunca mais... Sim, e até porque... Eu nem lembro como é que é a pergunta mesmo que ela fala aqui. A pergunta é a seguinte: ser uma nova criatura é não ter vontade de pecar? Então, assim, você é nova criatura e você é tentada constantemente. A tentação é um convite a pecar. A tentação é um convite a experimentar as coisas que você tem vontade, desejos e fazer tantas outras coisas. A tentação é isso. Então, ser tentado é normal, super normal. A gente vai ser tentado constantemente. O tripé, né? É a carne, né? A sua condição caída, é o mundo, é o maligno. Então, assim, são elementos, né, que estão ali toda hora tramando contra você. Agora, é o seguinte, a gente vai só para continuar o texto aqui, no capítulo 2, João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Exato. Ou seja, a Bíblia, e acho que João, ele está muito parecido com Paulo nesse sentido, vai trabalhar com essa ideia, né? Olha, gente, nós somos nova criação de Deus. Ou seja, nós somos algo novo que Deus faz, uma nova humanidade. É muito bonito isso, né? Nós pensamos que a igreja é a manifestação de uma nova humanidade. Só um pouquinho, gente. Nunca como um amendoim antes de gravar. Strudel de amendoim, pelo amor de Deus. Que canha maravilhosa. Enfim, então, voltando aqui. Então, o que acontece? A Bíblia trabalha com esse conceito. Eu acho que Paulo, Jesus, João estão muito nessa vibe. Olha, nós somos uma nova humanidade. A gente vive algo novo. Nós temos o quê? O selo do Espírito. A gente é o povo do Espírito. E quando Paulo fala dessa tensão entre carne e espírito, pelo menos eu vou muito com o Gordon Fee nessa pegada, Cacau, ele não está dizendo que é a minha carne com o Espírito Santo lutando dentro de mim.
Não, ele tá falando de duas eras, de sistemas, entendeu? A era do espírito e a era da carne. E carne representa, na teologia paulina, entre outras coisas, a humanidade no seu estado tanto de fragilidade, o ser humano como carne mortal, o ser humano como frágil, o ser humano como tentado, e também a carne representa esse sistema anti-Deus, né? Algo que é contrário à vontade de Deus. Para Paulo, essa manifestação da carne, essa segunda manifestação, é uma pessoa no tempo da lei. É quando ela não tem o Espírito. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo, ela vive agora na carne, ou seja, na fragilidade, mas por meio do Espírito. Então é por isso que a todo momento a gente vai ter o indicativo de que Deus fez por nós, na sua graça, e nos deu o seu Espírito, que nos capacita a viver, entende? Mas, e ao mesmo tempo, ele nos dá, tem esses indicativos de quem nós somos em Deus, e tem os imperativos, vivam dessa forma. Quem fazia isso, não faça mais. Né? Então a gente sempre tem que ler os imperativos da Bíblia à luz dos indicativos. E aí, Paulo, se a gente lê Gálatas 5, por exemplo, lá, né? Essa ideia, parece que, cara, eu não peco, porque quem faz essas coisas da carne vai pro inferno. Quem faz essas coisas da carne não tá no reino dos céus e tal. Só que Paulo vai terminar a carta aos Gálatas falando se alguém cair, né, se algum irmão faltar, pra gente trabalhar com paciência. O que o Gordon V fala é o seguinte, ó, primeiro, não é uma guerra interna dentro de você, mas são sistemas de mundo, né? São sistemas de vida. A era do espírito, que é uma era escatológica que já está entre nós agora, e a carne, que é esse mundo caído. E não é dentro de nós, mas é onde nós vivemos, entendeu? E eu achei isso muito legal. E aí ele diz o seguinte, que é o já e ainda não. Então nós já vivemos como um povo novo de Deus. E por isso, por sermos um povo novo, a gente consegue viver uma nova vida. Entretanto, ainda não. A gente não vive plenamente aquilo que Jesus Cristo fez e conquistou. Então a gente vai ter as quedas, a gente vai ter a vontade de pecar, a gente vai pecar, entende? Eu acho que é um caminho interessante. Mas a gente não pode usar isso, Romanos 7, entre outras passagens, própria João aí que você citou, para dizer, cara, é assim mesmo, a gente peca, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que não quero, isso eu faço. Eu já usei, né, de forma errada Romanos 7 nesse sentido. Aliás, eu acho que agora é errado. Tem um debate aí, tá? Tem um debate. Eu nem quis ir nesse texto, porque esse texto vai mais confundir do que explicar, né? Tá, ok, então esquece Romanos 7. Mas porque, vamos lá, assim, vamos ficar algumas só com pessoas Gálatas, vão dizer que ali é Paulo falando de uma pessoa não convertida, e outros vão falar que ele tá falando de uma pessoa convertida. E outros vão dar outra explicação, que geralmente esse outro que dá outra explicação é o Guilherme Nunes. Que na verdade é o Gordon Fee. Existe uma maneira de explicar, existe outra maneira de explicar, existe a maneira do Guilherme Nunes. Exato. Que eu não tô dizendo que ela é alternativa, é que ele lê tudo e ele fala, tentando considerar todas as coisas. Mano, e assim, uma pausa aqui. E quando ele fala que ele lê tudo, ele lê mesmo, cara. Ele lê mesmo. Então assim, ele começa a citar, cara, ele citou homem, hoje uma fera, uma besta enjaulada. Nossa, uma deusa, ódio. Uma louca, uma feiticeira. Acho que eu João do Feijão. O João do Feijão, né? Cara, é que o Guilherme Nunes é o seguinte. Eu gravei agora, Cacau. Antes de gravar contigo, eu tava gravando com ele sobre, imagina, Gálatas. Pensa, né? Mano, ele citando um artigo da década de 70 do N.T. Wright. Então, esse é o Guilherme Nunes, tá, galera? Não, o pessoal falando, perguntou pra ele esses dias assim, Guilherme, como é que você faz pra assistir uma mensagem sem ficar julgando o pregador, né? Porque eu tô assistindo e não consigo, eu fico o tempo todo julgando. Aí ele falou assim, quando eu tô assistindo uma mensagem e o pregador erra, quando eu tô assistindo uma mensagem, eu torço muito pra ele acertar. Quando ele erra, eu penso, errou, mas daqui pra frente ele vai acertar. E fico ali torcendo. Mano, eu já preguei 3 vezes na frente dele. Ele falou que foi bem, então assim... Então tá bom, então tá ótimo. Então tá bom. Mas é claro, como eu sei que ele ia estar, mano, eu fui lá estudar Douglas Moo, fui lá estudar Gordon Fee, entendeu? Aí... pra citar os teóricos que ele gosta. Brincadeira, Gordon Fee é teólogo pentecostal, já tô mais tem um habituado. cara que você não precisa se preocupar de agradar, é o Guilherme Nunes, porque ele é tão fofo, cara. Ele não Nossa, não, ele enfim, ele realmente é esse cara. Mas enfim, o Guilherme Nunes, ele vai nessa linha do Gordon Fee, entendeu? E do Douglas Moo. No sentido que ali, Romanos 7, Paulo tá falando de alguém no período da lei, sem o Espírito Santo, né? Alguém sem o Espírito Santo. Mas enfim, não vamos entrar nesse debate aqui. O fato é que, e aí Gordon Fee comentando Paulo aos Gálatas, ele vai falar justamente isso, nessa linha. Olha, nós temos o Espírito Santo. E por termos o Espírito Santo, a gente consegue lutar. A gente tem ferramentas para lutar
e viver conforme o Espírito. E não andar segundo a carne. Não andar segundo este mundo caído e anti-Deus. Entendeu? Agora, a gente vai falhar nesse caminho aí. A gente vai falhar nesse processo. E não só vamos falhar, mas obviamente a Bíblia fala a todo momento, né, Cacau? Reconciliação, perdão, entendeu? Você trabalhar isso. E ela vai falar também que a gente vai ser tentado. Então, sim, vontade de pecar, gente, vai rolar. Eu entendo que a Silma está perguntando. É uma pergunta muito legítima e muito importante. Eu tenho, porque as Cacau. pessoas têm É um alguns dilema testemunhos. que eu tenho às vezes. Elas têm alguns testemunhos que confundem as pessoas. Elas falam assim, gente, quando eu me converti, eu nunca mais tive vontade de botar um gole de cerveja na boca, né? Então Deus mudou a minha vontade dentro de mim. Mas e quando ele não muda? E quando as pessoas são tentadas, então elas não se converteram totalmente, então, né? Então, isso é uma questão. Eu tenho um irmão muito querido, muito próximo meu, que ele diz assim, ele conta um testemunho dele, ele fala de alguns vícios que Deus ajudou ele a vencer. E é engraçado que ele fala, esse vício, desde que eu me converti, eu nunca mais tive vontade, mas esse outro, volta e meia, eu tenho vontade. Caraca, é mais Entendeu? honesto. É mais Tem uma honesto. série de questões que envolvem vício, inclusive a questão ao redor, que os especialistas dizem que ele é ainda mais influente, né? Você bota o cara lá para o cara se livrar da dependência química, ele se livra em alguns dias, daí ele volta para a mesma situação que ele estava, as mesmas condições que empurraram ele para lá, empurram de novo, né? Então esse aspecto social é importante, né? Sim. Então, tem isso tudo também quando a gente fala de outros tipos de pecado que não é só esses vícios, né? Então, é uma teologia que você não encontra na Bíblia. Isso que é uma questão. A Bíblia não fala isso, que suas vontades do nada vão mudar. Entendeu? Não. Esses mandamentos são mandamentos pra gente crente ou pra gente não crente? O Sermão do Monte, por exemplo, que vai trabalhar tanto com o nosso interior, com o nosso desejo, ele é escrito pra gente que seguia Jesus ou pra gente que não segue Jesus? É pra gente que já seguia Jesus. E ele fala, olha lá o coração, olha lá pra onde que você olha o que você pensa, né? Então isso tudo mostra que não muda desse jeito, né? Então fica tranquilo sobre isso. Agora, vamos lá. Para Paulo, vamos manter Paulo aqui na nossa conversa, né? Já que a gente gosta tanto. Até porque João já confundiu Gosto demais. muito de Paulo, menos de São Paulo, né? De Paulo eu gosto demais, né? O único problema de Paulo é não se chamar Coríntios. Mas aí... Meu Deus. Mas ele escreveu para os Coríntios, tá ótimo. Exato, que é uma igreja bem complicada. O que ele não lidou foi com... E com o Santos ele escreveu também. Com o Palmeiras é que ele não se lidou muito. Porque daí Palmeiras é com Jesus, né? Enfim, é um pouco mais elevado. Mas Corinthians era um xingamento, inclusive, né? Enfim, mas deixa quieto. lá vem. Mas aí, o que acontece? Paulo, ele existe na teologia paulina uma certa ênfase na consciência, né? A gente já falou isso aqui? Cara, eu acho que não. Mas talvez se falamos, vale a pena tudo ouvir é de lícito, novo. nem tudo convém, não sei. Acho que a gente falou alguma coisa lá nesse episódio. A gente falou no que a gente falou sobre Romanos 12. A gente falou alguma coisa sobre Romanos 12 aqui? Culto racional. Cara, mano, é 38 falamos, programas. Nós falamos o que é o culto racional. Nós Exato, falamos. muito bom. Então, vai lá ver. Porque Paulo faz uma ênfase na consciência. Essa consciência ela é formada pela palavra. Tá bom? Veja, tem pessoas de consciência fraca, tem pessoas de consciência forte. Paulo fala que tem gente que rejeita a boa consciência, que você tem que manter a boa consciência. Para Tito ele fala, olha, esses já estão com a consciência corrompida. Então consciência é uma parte do ser humano para Paulo ali, faz parte do ser humano, né? E dá para ela ser boa ou corrompida, dá para ela ser forte ou fraca. E como é que é o processo? É de se transformar nesse espírito desse entendimento, entendeu? É transformar por essa palavra do evangelho. Então, reorientar os seus desejos, reorientar a sua visão, a sua mentalidade, isso faz parte do que o Novo Testamento propõe. Não só o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Veja que coisa interessante. No Salmo 1, quando fala do caminho do justo e do caminho do ímpio, ele não fala que o justo não é tentado, mas ele fala que o justo tem o prazer na lei. Entendeu? Então a gente fica muito preocupado se a gente ainda tem vontades para o pecado no nosso coração, quando talvez o melhor caminho fosse desenvolver o desejo por Deus.
Entendeu? Boa. Não ficar tão preocupado assim, puxa, mas eu ainda gosto, eu ainda quero, mas eu luto contra isso. Tá, então aprenda a querer mais Deus, aprenda a gostar mais de Deus. Aprenda a buscar mais a Deus. Na minha vida, e isso é uma coisa que eu falo bastante, e é uma coisa que o Pedro Pamplona também falou no nosso BTD lá em Fortaleza, ele falou que na luta contra o pecado, e eu sou prova disso também, tá? Na luta contra o pecado, a consciência que é mais forte contra o pecado que você quer praticar, não é de quanto o pecado é errado e de quanto você é pecador, mas é de quanto Deus te ama e de quão grande é o seu perdão. Isso é contraintuitivo, a gente vive achando que quanto mais a gente reforçar a pena do pecado, mais as pessoas vão se santificar. Mas a Bíblia fala que isso não adianta. Paulo aos Romanos, ele fala, não adianta, a lei não faz, não produz isso. O que produz? A consciência do perdão. A consciência do perdão. A consciência do perdão te leva a uma vida transformada. Por quê? Porque te coloca numa relação satisfatória satisfatória e desejável, e você deseja essa relação mais do que qualquer outra coisa que pode ser dada para você. Então, a grande batalha contra esses desejos pecaminosos que a gente tem é desejar ainda mais Deus. É desejar ainda mais quem Deus é a partir do que ele fala na Escritura, né? O caminho é mais esse do que simplesmente aumentar sua consciência de quão sujo é o pecado. Ele é sujo mesmo, né? Mas é uma oferta maravilhosa de Deus de vida plena, né? E é isso que a gente deve desejar mais. Legal. E outro caminho também, né? Acho que a gente já falou sobre discipulado aqui no BT Papo. Olha, sempre que eu vou na igreja, né, eu acho muito legal, assim, ir na igreja. E eu falo isso porque eu não vou tanto, né, como ouvinte. Eu vou muito pregando por aí e tal, e é muito bom, eu sou edificado com os irmãos e tal, mas geralmente sou o cara que tô lá levando a palavra. Então, eu sempre gosto de estar na igreja local, e pelo menos uma vez por mês eu tô na minha igreja local. E eu sento ali como ouvinte, entendeu? E é muito bom, a gente sempre é edificado, a gente é confrontado, a gente tá com os irmãos. E isso, então, esse senso de pertencer à família de Deus te ajuda também a lidar com essa vontade de pecar. Sabe, você tá ali, porque a vontade você vai ter, você já sabe disso. Você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo, você vive uma vida conforme o Espírito, mas a vontade vai estar ali porque você vive nessa era caída ainda, por mais que você seja nova. E aí, como é que a gente ganha mais força para lutar? Também numa vida em comunidade, numa vida onde, Sim. como Paulo orienta, né, aos Efésios, né, com salmos, sabe, a palavra de Deus habitando uns nos outros, né, habitando em mim, consequentemente eu te abençoo. E Tiago falando, né, confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados, né, e ali eu entendo mesmo que essa cura espiritual, não é a cura da doença, porque ele também fala de cura de doença, né, mas que ali ele está falando dessa cura espiritual. E isso é muito bom mesmo, sabe? Essa confissão de pecados uns para com os outros, esse abrir o coração, esse reconhecer as lutas, né? Isso ajuda muito na nossa edificação, né? Sim, é como dizer aquele clichê gospel, né? E eu concordo com ele. Eu vou falar e vou ver se eu concordo, porque ele é tão antigo. Vai que eu não concordo mais, vai que não passou na regra dos 15. Mas é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado, né?